Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, aprove a Ti a Tua vontade, que estava escrito, Senhor, já na Tua agenda. Pastor Tiago e eu estaria hoje aqui conosco. Obrigado, Deus. Obrigado porque eu faço uso das palavras da pastora Bárbara, as minhas. Nós amamos a vida do pastor Tiago. Intercedemos pela vida dele. Sabemos também que ele intercede pela vida pastoral desta igreja, por esta igreja. Obrigado, Deus. E agora eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, usa teu filho de conformidade com a tua vontade absoluta e soberana. Que ao abrir e fechar de sua boca, tu possa falar e falar em nome de Jesus. Quem crê, diga! Amém. Glória seja dada ao nome de Jesus. Amém? Amém. Que alegria, muito obrigado. Que alegria poder estar aqui com vocês nesse momento tão especial e importante. E aí você pode perguntar, pastor, Congresso da Família, o senhor vem sozinho? Não, eu estou aqui com o Marcelo Timbói, o Marcelo Costa, braço direito e braço esquerdo ali. Essa galera caminha comigo junto e a gente celebra o Senhor. O pastor me convidou nessa semana, mas eu estou cheio de atividade lá na igreja. Então, hoje eu tenho um workshop lá para todo o Ministério de Louvor, coral, e aí a pastora Tati está lá conduzindo todo esse processo, né? E hoje também nós temos uma atividade com os adolescentes da igreja. E aí o Joaquim e o Isaac estão lá junto com eles, né? Quem viria comigo era a Estelinha, mas na última hora ela decidiu ir com a mãe lá para estar junto. E eu quero agradecer a vida do Marcelo Costa, Marcelo Timbó, por estar comigo, prontamente se colocar à disposição para estarmos juntos. E a gente está aqui celebrando o Senhor e podendo viver os sonhos e os projetos de Deus. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 68, versículo 6. Quero glorificar a Deus pela vida de cada um dos irmãos aqui da igreja e também celebrar o Senhor pela vida dos pastores. Que Deus derrame sobre a vida de vocês as mais ricas bênçãos. E para nós como igreja nós estamos juntos e celebramos o Senhor, né? E eu costumo sempre dizer, nós estamos juntos. E aí às vezes quando surge alguma situação, é o momento da gente mostrar que nós estamos juntos, né? Então a gente quer celebrar o Senhor pelo privilégio de estarmos juntos, sabendo que podemos somar juntos para o reino de Deus, para a glória do Senhor. A fé que atua pelo amor. Amém? Salmo de número 68, versículo 6. Se você achou, diga amém. Amém. Se não achou, olha para o lado direito e esquerdo, vê se tem alguém aí precisando de ajuda, auxiliando, está perto de você. Ajuda aí. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 68, versículo 6. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu infinito amor, pela Tua graça. Nos rendemos na Tua presença, Senhor, e obrigado por essa noite, aonde estamos reunidos para o louvor da Tua glória, e pedimos, Pai, ministra o nosso coração, pela Tua infinita misericórdia e graça, vem sobre nós, porque em tudo nós precisamos de Ti, em nome de Jesus, amém? Vivemos em um tempo, irmãos, onde o lar, que deveria ser o lugar de refúgio emocional, tem se tornado um lugar de silêncio, de afastamento e de solidão. Temos vivido esse tempo, muitas das vezes, que as pessoas têm vivenciado esse silêncio, muitas das vezes se sentindo invisíveis e profundamente, às vezes, deprimidos, dentro de um lugar que precisava ser um lugar de aconchego, de unidade, de amor e da graça de Deus. Vivemos um tempo onde nós vemos maridos isolados das suas esposas, filhos que vivem seu mundo próprio dentro da sua casa, mães que se sentem cada vez mais não vistas e pais que não conseguem se conectar com seus filhos. Essa é a realidade do nosso tempo presente.
E o salmista, no Salmo de número 68, ele não vem simplesmente com uma direção ou uma promessa de Deus. Ele vem revelando para mim e para você o caráter de Deus. O caráter de um Deus que restaura relacionamentos. O caráter de um Deus que não nos fez para sermos solitários, mas para caminharmos em unidade, comunidade e família. Esse Deus que não quer só que vivamos em unidade, comunidade e família, mas que possamos ser livres no Senhor, libertos das algemas, dos medos, das opressões, libertos de todo o levante do inferno contra as nossas vidas. Esse Deus que nos fez para viver em unidade, porque o isolamento ele nunca foi o plano nem o propósito de Deus. O isolamento é o resultado do pecado. Se lermos o capítulo de Gênesis, capítulo de número 2, nós vemos que o Deus que criou o ser humano, a Bíblia diz que na viração do dia o Senhor via estar com ele. Será que era para entender o que ele estava fazendo? Será que era para saber o que ele tinha feito naquele dia? Não. Esse Deus que é onisciente sabia de todas as coisas. Esse Deus que é onisciente entendia tudo que o homem tinha feito, e não só o que ele tinha feito, mas o que tinha pensado. Esse Deus que conhece o seu coração, conhece a sua alma, conhece a intenção do que você pode fazer ou que deve fazer, sabe as dúvidas que estão na sua alma, sabe suas dores, sabe suas limitações, conhece aonde você pode chegar. Esse Deus maravilhoso que projetou um futuro para nós tem prazer em se relacionar conosco. Essa unidade, esse Deus que vem para um relacionamento, ele já sabia de tudo, mas como é bom ouvir o ser humano, como é bom se relacionar. Essa realidade fala de restauração. Esse Jesus que vem na manifestação de Deus, podendo se preocupar não só com as feridas humanas, não só com as mágoas humanas, não só com as dores, as limitações físicas, mas também com o ser humano emocional. Esse Jesus que chega em um ambiente onde o cego está vindo à sua presença e ele pergunta: o que você quer que eu te faça? Aonde toda a multidão sabia que era um cego, aonde toda a multidão ou qualquer um que passasse pela entrada de Jericó sabia que aquele homem tinha um desejo de voltar a ver, mas Jesus quer ouvi-lo. É o mesmo Jesus que vai ao tanque de Betesda para um homem de 38 anos que estava ali doente, e ele olha para aquele homem e pergunta: queres ser curado? O que para mim e para você parecia uma resposta tão clara, tão óbvia, para aquele momento, para aquele homem não foi. E aquele homem não disse da sua limitação física, mas ele começou a falar do seu isolamento, do sentimento de angústia, de tristeza. E ele olha para Jesus, diante de uma pergunta tão clara, tão óbvia, ele vai dizer aqui: não tem ninguém que me leva ao tanque. Ele estava dizendo, transliterando o texto: eu não tenho ninguém, eu não tenho família, eu não tenho alguém que me ajude, eu estou sozinho, eu me sinto sozinho, e diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, manifestando o desejo de curar e transformar a sua realidade, muitas das vezes nós estamos manifestando não as dores e as dificuldades no físico, mas nós estamos manifestando as dores da nossa alma. É isso que aquele homem está vivendo. E como em inúmeros outros momentos, Jesus vai trazer à tona a realidade de um isolamento emocional, a realidade de uma ansiedade, de uma depressão, de um afeto endurecido de famílias e lares, que muitas das vezes até aparentemente parece que está bem, mas a realidade fala de um lar disfuncional, de um lar onde tudo está de cabeça para baixo, de um lar onde o isolamento e o distanciamento é a realidade prática daquele lugar. Pastor, como assim? Se olharmos para muitos lares hoje, falta o quê? O diálogo. Se olharmos para muitos lares hoje, falta a ausência da escuta, o individualismo, a sobrecarga emocional, feridas não curadas. Esse lugar que é um lugar de acolhimento, de unidade, de graça, e precisava ser esse lugar de companheirismo, de unidade, de parceria, se tornou um lugar nocivo.
Porque cada um está voltado para o seu próprio querer, a sua própria vontade, ou como diz lá o nosso missionário Adaildo, umbigologia. Cada um voltado para o seu próprio umbigo, para as suas necessidades. E se esquecendo que o ambiente do lar é um lar coletivo, é um ambiente de unidade, é um ambiente de amor, é um ambiente de perdão, mas também um ambiente de renúncia, de apoio, de caminhada em conjunto. Não podemos falar nesse tempo de família se não podemos colocar a realidade da família, não só brasileira, mas da humanidade. E não é uma realidade de ricos e nem de pobres, é uma realidade de todos os lares, e que muitas das vezes tem vivenciado essa realidade emocional de isolamento, de tristeza, de ansiedade, de depressão. Lares onde os jovens não conseguem sonhar, projetar, ou vivem a dúvida constante. Hoje eu quero ser isso, amanhã serei aquilo. Hoje eu começo o curso, amanhã eu não consigo avançar. Aonde um ambiente onde não há apoio, não há unidade, não há uma direção clara. Lares que são marcados pela angústia, pela tristeza, pelas brigas, pela confusão. Falamos de um céu, mas muitas das vezes vivemos em um lugar que não parece com o céu. Falar de família é falar de uma autoavaliação, ou avaliar a nós mesmos. Mas essa realidade de se avaliar não pode ser simplesmente nos meus desejos, nos meus anseios, mas é essa avaliação do alto. É olhar para mim com um reflexo ou com a referência da palavra de Deus, do propósito de Deus, da direção de Deus. Olhar para a evidência da palavra, não olhar para as suas frustrações, para as suas dificuldades, para as suas lutas e para as suas angústias, porque o próprio Jesus vai dizer: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A realidade de saber que ele venceu o mundo. É o mesmo Jesus que está dizendo: ó, vocês passarão por dificuldades, passarão por lutas, passarão por situações difíceis, mas é o mesmo Jesus de Mateus 28 que vai dizer: eis que estarei com vocês, uma vez por semana, uma vez a cada mês, todos os dias, até a consumação dos séculos. É a mesma palavra que vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã. A cada manhã nós desfrutamos da presença dEle, a cada manhã nós desfrutamos da misericórdia dEle, a cada manhã nós desfrutamos da graça dEle, e por isso nós precisamos fazer essa análise: que realidade nós estamos vivendo como família, nesse tempo de tamanho isolamento, tamanha opressão, tamanha tristeza, tamanha angústia, tamanha falta de expectativa sobre o futuro, sobre o dia de hoje, sobre o amanhã. Um tempo de total insegurança, aonde nós estamos firmados. Primeira coisa que eu queria falar com você, está lá em Provérbios capítulo 18, versículo 1, que diz assim: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Na Bíblia a mensagem, o mesmo versículo diz assim: o egoísta que só olha para o próprio umbigo é uma afronta à vida em comunidade. Provérbios capítulo de número 18, versículo 1, Salomão está dizendo, diante da sabedoria dada por Deus, ele está dizendo: olha, quem usa como artifício o isolamento, na verdade está expondo o seu próprio egoísmo. Mas também a dor da incompreensão. É a realidade de um lar, de um ambiente, de uma realidade, de um lar que perde a função do acolhimento. Será que, como membros da família, nós temos buscado perceber o nosso lar, a nossa casa,
Será que nós temos parado um pouco para perceber os filhos, o esposo, a esposa, filhos, os pais, perceber o ambiente que nós estamos vivendo e perceber o que está acontecendo? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8 diz: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Vivemos uma realidade de lares onde os casais não conversam sobre seus sentimentos. Vivemos uma realidade onde os filhos se trancam nos quartos sentindo-se incompreendidos. Vivemos a realidade onde as pessoas preferem dentro da família o silêncio do que o confronto em amor. Mas o que diz a palavra? Provérbios 11, 29 diz: quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. Olha o que diz Provérbios 15, 27. O avarento põe a sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. Vivemos a realidade de muitas famílias que estão afligidas pela falta de sabedoria ou pela avareza no coração das pessoas. Eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter, e eu esqueci de ser aquilo que Deus me chamou para ser. Ter as coisas não é problema. Ter uma casa boa não é problema. Ter um carro bom não é problema. Ter dinheiro na conta não é problema. Ter um emprego bom não é problema. O problema é quando isso toma o seu coração. O problema é quando isso se torna a centralidade da sua vida, do seu pensamento e da sua busca. O problema é quando você descarta a palavra de Deus para viver a realidade de outras coisas. A realidade de entendermos em que direção nós estamos indo. Vivemos agora com essa realidade de Betis, Tigrinho e tantas coisas. Quantas pessoas buscando ter e vendo a sua casa viver a escassez pela falta da sabedoria, do discernimento. Quantos lares sendo destruídos, casamentos despedaçados pela falta do entendimento. Não, mas eu não ganhei agora, mas daqui a pouco eu vou ganhar. Não, peraí, e o salário vai embora, e os recursos vão embora, e a família vai viver a realidade de uma escassez, porque faltou sabedoria e discernimento. Porque a realidade é eu vou conseguir, a realidade é eu posso fazer, a realidade é eu consigo. Mas a realidade familiar não funciona assim. A realidade familiar é: nós podemos juntos, nós conseguimos juntos, nós avançamos juntos. É olhar para o ambiente da família e perceber que há uma unidade na caminhada, no propósito, no processo. Há um sonho coletivo, não é individual. Pastor, mas eu tenho PhD nisso. Pastor, mas eu sei tudo disso. Eu sei, mas o ambiente família não é o lugar de quem sabe mais, nem de quem sabe menos. O ambiente família é o lugar onde nós nos unimos com o propósito de avançar, de guerrear, de batalhar, de vencer, de celebrar, de chorar, de viver todos os momentos em unidade. E é isso que Satanás tem quebrado e destruído dentro das famílias, levando jovens, adolescentes, crianças, homens, mulheres, idosos, à realidade do isolamento, porque o isolamento nunca foi o propósito de Deus. É a realidade de unidade que Deus nos chama a viver. Por isso nós somos corpo, por isso nós somos parte de uma família, por isso que a nossa realidade de unidade, de propósito e de família não fala dessa realidade temporal aqui na terra. A Bíblia nos diz que um dia o Senhor virá e a trombeta tocará e nós subiremos com Ele, primeiro os mortos em Cristo, depois aqueles que estiverem aqui serão arrebatados e lá estaremos com Ele por toda a eternidade. A realidade de uma comunhão, de uma família, de um propósito, de um Deus que se reúne com o seu povo, não por um tempo e vai embora, mas é a realidade de um Deus que estabelece morada, estabelece unidade para a eternidade. O compromisso de Deus não é por um tempo.
Por isso a seriedade de viver família. É um ambiente de luta, de correria, de tantas coisas e responsabilidades, mas é um ambiente também de centralidade e vigilância. Estou no último ano de psicologia, na verdade estou no último semestre, penúltimo, estou no 9º. E eu quero dizer para você, que como futuro psicólogo, eu não quero que meus filhos falem com ninguém sobre as suas almas, os seus anseios, as suas angústias e as suas tristezas. Eu não quero que ele fale com nenhum psicólogo, nem psiquiatra, antes deles terem falado comigo. Eu não quero que a minha esposa precise sair de casa para consultar um psicólogo, ou um psiquiatra, ou qualquer outra realidade, antes dela ter aberto o coração comigo. Eu serei o maior apoiador, se ela precisar disso, ou se algum da minha casa precisar disso, eu serei o maior apoiador disso. Mas antes, eu quero poder ouvir o coração dos meus filhos. Eu quero poder ouvir o coração da minha esposa. Eu quero poder olhar nos olhos dos meus filhos e eu quero que eles abram o coração falando das suas dores, das suas incertezas, das suas dúvidas, das suas aflições, dos seus sonhos e dos seus projetos, mesmo que eles sejam os mais mirabolantes possível. Eu quero que eles entendam que dentro do lar há essa disposição de um coração aberto para que nós possamos abraçar, cuidar, zelar, chorar e celebrar juntos. É a realidade de saber que é dentro da família o ambiente de cuidado que Deus preparou para nós. É dentro do lar que nós precisamos viver essa realidade. Mas será que nós temos tido conversas verdadeiras e necessárias dentro do nosso ambiente chamado família? Quantas vezes na semana estamos vivendo essa realidade de escutar de fato os sentimentos dos nossos familiares? Será que o marido, depois que chega exausto daquele trabalho, tanta correria, tanta coisa, será que você pode parar um pouquinho para ouvir o dia da sua esposa? Será que esposa, você pode parar um pouco para ouvir o dia do seu marido? Porque se fala dele, fala de você. Se fala dos seus filhos, fala de você. Se fala dos seus pais, fala de você. Fala dessa realidade de família e você faz parte desse propósito. Então te interessa, é importante, é necessário, é muito, muito valioso. A realidade de alguém que tem um ombro amigo para poder você falar das dificuldades, das lutas, mas também das suas alegrias, de suas conquistas. Podem ser pequenas, podem ser grandiosas, não interessa. Fala de compartilhar no lar esta unidade, essa graça, esse ambiente da bênção de Deus. Essa realidade de olharmos um para com o outro. Será que o ambiente do lar, o seu lar, o meu lar, o nosso lar, fazendo essa reflexão hoje sobre família, será que o ambiente do lar que nós vivemos hoje é um ambiente livre para que eu possa expressar as minhas emoções? Ou será que eu não expresso as minhas emoções porque eu nunca sei qual será a reação do meu pai? Eu nunca sei qual vai ser a reação da minha mãe, eu nunca sei qual vai ser a reação do meu esposo, eu nunca sei qual vai ser a reação da minha esposa, eu nunca sei qual vai ser a reação do meu irmão. Eu não sei se eles vão gritar, eu não sei se eles vão... O que pode acontecer? Será que essa realidade tem sido constante? Presta atenção, irmãos, que quem não fala se afasta. Quem não escuta, abandona. É a realidade de sentimentos, a ausência da comunicação é um dos maiores gatilhos para o isolamento emocional de muitas pessoas. Nós precisamos viver essa unidade, irmãos, de responsabilidade, de cuidado. Pastor, então o que eu posso fazer? Estabeleça um tempo diário para conversar com a sua família. Sabe, o sentar à mesa se tornou um ambiente às vezes até complicado. Os filhos vão para o quarto, cada um come no seu tempo, cada um come na sua hora, e às vezes a gente não tem um café, não tem um almoço, não tem nenhuma janta, aonde os celulares não estão presentes, os tablets não estão presentes, e nós podemos olhar um no olho do outro e perguntar como foi o seu dia, e todos pararem um pouco para ouvir.
Lá em casa, uma vez por mês, eu e minha esposa vamos para o nosso quarto, colocamos 2 cadeiras lá, 3 cadeiras lá, e nós chamamos por ordem lá, do mais velho a mais novinho. Nós chamamos o Joaquim, que tem 14 anos, ele senta na cadeira, eu sento, eu e minha esposa na frente dele, e nós perguntamos para ele como é que está o seu coração. E nós somos objetivos, detalhistas, e há uma intenção no nosso coração. Então a gente ajuda ele. A gente fala como é que foi na escola, como é que estão os amigos, como é que está a escola, como é que está a sua vida espiritual, quais são os sentimentos que você tem vivenciado, no que nós podemos ajudar. E eles vão abrindo o coração. E eu estou falando dele com 14, eu estou falando do Isaac com 12, e eu estou falando da Estela com 8 anos. E o que abre mais o coração é a Estela de 8 anos. A que a gente às vezes pensa que ela hoje não tem quase nada para falar, é o dia que ela tem mais coisa para falar. E ela quer compartilhar da sua vida, das suas emoções, das suas alegrias, das suas incertezas, das suas lutas, das suas batalhas. Mas quantas das vezes eu não tenho esse ambiente, porque dentro da minha casa a expressão do sentimento sempre é uma agressividade. Está o isolamento afetivo entre pais e filhos. Malaquias capítulo 4, versículo 6 diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Essa promessa de Deus é poderosa. Fala dessa reconciliação emocional, não só de um momento, de gerações. Ele converterá o coração dos pais para com os filhos e dos filhos aos pais. A realidade de famílias que vão vivendo a realidade da bênção de Deus e do derramar da presença de Deus. Irmãos, muitos pais estão fisicamente presentes, mas emocionalmente ausentes. Não se preocupa, eu dou tudo, mas ele tem casa, ele tem comida, ele tem estudo, eu sei, mas ali habita um ser humano com emoções, com dificuldades, com lutas, com provações, com desilusões, com expectativas, com frustrações. E o ambiente de segurança para o compartilhamento, o ambiente de segurança para a cura, precisa ser a família. Mas será que esse tem sido esse lugar? Muitos filhos estão clamando por atenção, amor, direção, mas encontram um ambiente muitas das vezes só de cobrança, de frieza. Quantos pais, mães, também estão clamando por atenção, por carinho, por afeto e por amor? Mês passado nós tivemos nosso musical de Páscoa e nós tivemos o privilégio de ministrar o musical também, além da igreja, numa casa de repouso para idosos, e nós tínhamos mais de 50 idosos lá. E na hora de orar por elas, finalizando o musical, eu senti de Deus de dizer: eu não vou orar por vocês, mas toda a equipe do coral, toda a equipe que está aqui, cada um vai abraçar uma de vocês e nós vamos orar pessoalmente por vocês. Na hora de sair de lá, a administradora do lar, ela disse para mim: esse foi um dos momentos mais marcantes na vida delas, porque 99% delas, os filhos deixaram aqui e nunca mais retornaram. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Mas além dessa realidade do isolamento claro, nós temos lares onde os pais estão dentro de casa, mas da mesma forma estão isolados. Não são ouvidos, não são abraçados. O seu coração não pode se expor. Pais e filhos vivendo a realidade que não demonstram afetos e palavras.
Pais e filhos que muitas das vezes guardam em seu coração não alegria e momentos memoráveis, mas mágoas, angústias. Lares onde a disciplina sempre foi dura, mas o carinho é escasso. Olha o que diz Provérbios 17:6. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são um orgulho dos seus filhos. A realidade está dizendo da próxima geração e da outra geração. Está dizendo de uma geração onde os idosos se alegram com o caminho que os filhos e os netos decidiram viver. Mas está falando também que os netos podem se alegrar por ter os seus avós e bisavós como uma referência. Está falando de um lar onde uma geração se posiciona a abençoar a outra geração. Será que nós temos expressado amor dentro da nossa casa? Será que esse amor é evidente nas palavras? Porque muitas das vezes eu digo, não pastor, mas o meio, a forma de eu manifestar amor é fazendo isso, é com essas ações. Não, eu preciso ser claro, eu preciso ser objetivo, eu preciso ser transparente. Eu preciso deixar claro para a família que aquele é um ambiente de unidade, de cura, de transformação. É nesse lugar que Deus quer sarar, curar, restaurar, fortalecer, dar direção. É nesse lugar que Deus quer trazer acolhimento. Essa família, esse lugar onde nós reconhecemos falhas, limitações, aonde o pai pode abrir o coração e pedir perdão ao filho, aonde o filho pode pedir perdão ao pai, e eles podem se amar, se abraçar e se acolher. É esse ambiente de família que nós somos convidados a viver. Irmãos, presença sem afeto é ausência disfarçada, e às vezes não prestamos atenção nisso. A ausência de vínculos afetivos, irmãos, prejudica todo o desenvolvimento emocional dos filhos. Afeta na autoestima, afeta na confiança, afeta na identidade que eles estão construindo. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Você conhece? Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência. Dá um toque quem está do seu lado e fala assim, ó, persistência. Fala com ela, persistência. Aos seus filhos. Dá trabalho, gente. Pastor, mas eu tenho que falar 10 vezes. Ela vai ter que falar 1000. Tem problema. A Bíblia diz que temos que falar como? Ensine-os com persistência. Como? Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, enquanto deita, enquanto levanta, todo o tempo. A realidade de unidade, essa realidade de cuidado, essa realidade de correção, fala de continuidade, perseverantes. Presta atenção. Quantos podem desfrutar do amor de Deus? Digam amém. Como Ele é perseverante com você, hein? Como Ele é perseverante comigo. Quantos podem desfrutar do perdão do Senhor? Diga amém. Da misericórdia, diga amém. Aleluia. Se desfrutamos da misericórdia do Senhor todos os dias, por que não somos misericordiosos todos os dias? Porque se desfrutamos do perdão de Deus quando falhamos, por que não somos perdoadores como Ele é? Porque essa é a realidade da oração do Pai Nosso. Porque muitas das vezes nós vemos o Pai Nosso como uma reza. O Pai Nosso não é. Nem todos estão prontos para a oração do Pai Nosso. Perdoa as minhas falhas, como eu. Você tirou a base da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Está dizendo, me perdoa, Senhor, mas me usa como balança, como eu tenho perdoado aquele que tem me ofendido. Me usa como essa balança. Quando Jesus traz isso aos discípulos, Ele está dizendo da responsabilidade de uma caminhada em unidade com Deus e a busca constante de ser cristão, aquele que é parecido com Jesus. Não estou falando que é fácil, é muito difícil. Por isso é uma realidade diária.
Mas a realidade de Provérbios 22:6 fala disso, de inculcar na criança. O que é isso? Falar uma vez, falar duas vezes, falar 3 vezes, falar outra vez, falar de novo, falar quantas vezes for necessária. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei na casa da minha avó, até contei isso na igreja esses dias. Minha avó já com uns 70 anos de idade, meus tios já avançados, e eu peguei e fui para casa da minha avó visitar minha avó, eu, a minha irmã, meu pai, minha mãe. Nós entramos no portão e de repente nós ouvimos um barulho lá dentro, não entendemos. Quando nós chegamos na sala, o meu tio de 50 anos está sentado numa cadeira, minha avó está de pé, com uma cinta na mão, e a costa dele toda marcada. E quando a gente apareceu assim, era na hora da lapada, e ela deu a lapada nele e falou assim: aqui em casa você não chega assim, aqui você não se posiciona assim. Meu pai nos levou para fora, falou assim: calma, que eu vou entender o que está acontecendo. Eu não estou falando que essa é a melhor solução, não estou falando que essa é a maneira certa de ser feita. Só estou falando que a minha avó, não importava a sua idade, ela não deixou, ela não negociou e ela não terceirizou a responsabilidade de dar a direção aos seus filhos. Ela não negociou em olhar para eles e dizer: esse ambiente é um ambiente de correção, de alinhamento e de amor e de graça. Por quê? Porque Deus disse que Ele corrige e Ele castiga aquele que Ele ama. O ambiente de correção é o ambiente de amor. A Bíblia diz que nós não devemos afastar a vara dos nossos filhos, porque livra ele do inferno. E a Bíblia diz do fogo do inferno. É a realidade, irmãos, não de espancamento, nada disso. É a realidade de correção, de alinhamento, de chamar para perto, de dar orientação, de chamar para perto, orientar de novo, de chamar para perto, tirar benefícios e de chamar para perto, se necessário, corrigir, mas não negociar. E quantos pais estão vivendo ao contrário, dizendo: esse menino não tem jeito, não tem mais condição, essa família não tem jeito, esse casamento não tem jeito, esse homem não tem jeito, essa mulher não tem jeito, minha família não tem jeito. Estão entregando seus lares para Satanás. Mas nós cremos num Deus do impossível, que Lucas vai dizer que para Ele não há impossibilidade. É esse Deus que nós cremos. Mesmo que eu não veja, eu creio que esse menino tem possibilidade. Mesmo que eu não enxergue, eu creio que esse casamento pode dar certo. Mesmo que eu não consiga ver, eu creio que Deus pode manifestar com glória e poder neste lugar, e a glória de Deus inundar o meu lar e mudar a minha história. É a realidade disso. Por isso o autor aos Hebreus vai chamar a atenção e dizer: ei, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, não é daquilo que você está vendo. Por isso o autor aos Hebreus, do capítulo 11, versículo 6, ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que o adoram precisam crer que Ele existe. A realidade de uma fé manifesta na sua vida. Por isso que o Tiago nos chama a presença. Ele fala assim: gente, presta atenção numa coisa, não sejam somente ouvintes da palavra, sejam praticantes da palavra. Por isso que o apóstolo Paulo vai nos chamar a atenção e dizer: ei, se você está em Cristo, então você é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas o texto começa: se está em Cristo. Está dizendo que a realidade do encontro com Jesus precisa mudar a sua essência. Ah, pastor, mas eu sou irada mesmo. Não é, porque o Espírito Santo de Deus habita em você, e a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Tem realidades da sua vida que a ira vai vir, mas você precisa entender que você tem em você o Espírito do Senhor. Nós precisamos entender que o Espírito do Senhor nos dá domínio próprio e não demônio próprio. Ah, mas quando eu vejo, não, peça o Espírito de Deus. Eu preciso de Ti, Senhor. Me ajude, me auxilie, me dá sabedoria no falar e no proceder, no orientar, no corrigir. Olha o que diz Provérbios 13, 24.
Quem se nega a castigar o seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Presta atenção numa coisa que eu vou dizer. Tem muitos filhos que estão clamando por um alinhamento. Tem muitos filhos que estão com rebeldia, desobediência. Mas essa realidade da rebeldia e da desobediência é um sinal que eles estão dizendo: eu preciso de uma direção. Se você não for o líder na sua casa, alguém vai assumir a liderança. Se você não for o líder sobre o bebê, do horário que ele tem que mamar, ele vai acabar com você durante o dia todo, porque ele vai assumir a liderança. Se ele chora e acontece, é ele que assume a liderança. Se você não coloca limites numa criança, ela assume o comando da casa. Quantos lares você conhece que o filho manda? Porque não há uma posicionamento. Você acha que no seu casamento vai ser diferente? Homens que estão aqui, se você não posiciona ser ao sacerdote da sua casa, sua esposa vai precisar ser. Alguém vai ter que dar direção, senão isso aí vai virar o quê? Uma bagunça. Mas a liderança dela não é desonra. A liderança dela é a ausência da sua postura e do seu posicionamento. É a realidade de sabermos em que lugar nós estamos e nos posicionar para zelar, cuidar e amar a nossa casa. A realidade de cuidar de Deus. Que é isso, pastor? Peça perdão pelas suas falhas. Reconheça as suas limitações. Faça gestos concretos de carinho aos seus filhos, de unidade. Abrace, bem. Sabe umas coisas que eu mais amo nos meninos? É esse guri de 14 anos, eu deixar ele na porta da escola e ele vir dar um beijo na minha testa. O de 12 vem dar um beijo na minha testa e a de 8 vem me beijar. E eu falo para eles: não para com isso não. Eu sei que às vezes vocês ficam envergonhados pelos amigos que passam. Pelo amor de Deus, não para não, que você faz bem para minha alma. Eu falo com eles com isso. E eu sinto que tem dia que eles estão mais envergonhados, sabe? Principalmente o mais velho me dá um beijo mais rápido. Mas me dá o beijo. É a realidade de podermos nutrir com a nossa família essa realidade de reserva de tempo de qualidade. Pastor, mas eu trabalho em 2 trabalhos, eu tenho uma correria grande. Mas quando estiver com eles, esteja com eles. Quando estiver com eles, não esteja nas telas. Quando estiver com eles, olhe nos olhos deles. Quando estiver com eles, tenha a oportunidade de dizer: eu te amo, você é precioso, você é importante. Pastor, mas eles ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Ambiente propício para você falar do amor de Deus e dizer: Deus tem projeto para a sua vida, meu filho. Deus tem projeto para a sua vida, meu pai. Deus tem projeto para a sua vida, minha mãe. Deus tem projeto para a nossa casa. Ser um canal da bênção de Deus naquele lugar. Não só daquilo que sai da sua boca, mas da sua postura, das suas atitudes, no seu dia a dia. Refletir a graça e o amor de Deus. A realidade de estar em unidade com Deus. Quantos casamentos estão devastados? Cada um para o seu lado, cada um com o seu celular, cada um com a sua informação, cada um com a sua televisão, vivendo a realidade de um isolamento. E aí a Bíblia diz lá em Gênesis 2,18: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E de ambos os lados nós vemos a realidade de serem dominados por outras coisas. A mulher não tem auxiliado o marido, e o marido não caminha em unidade com a esposa, porque outras coisas roubaram a sua atenção, roubaram a sua força, roubaram o seu entendimento da preciosidade da família, do lar. Irmãos, Deus instituiu o casamento com comunhão, e comunhão íntima, de unidade, de amor, de graça. Porém muitos vão viver uma realidade solitária, sozinhos, longe um dos outros. Muitas das vezes é a rotina do dia a dia que tem trazido muitas feridas emocionais, frustração, falta de cuidado, e afastado o casal. Mas 1 Coríntios, Paulo vai trazer uma palavra linda, que ele vai dizer assim, 1 Coríntios capítulo de número 11, versículo 11, diz assim: no Senhor
Todavia a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. A Bíblia está dizendo, um precisa do outro. Vivemos a realidade hoje da divisão em tudo. É o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o meu carro, é o seu carro, é a minha bicicleta, é a sua bicicleta, é o meu, é o meu, é o meu, é o meu. E quem te diz que é meu? Porque a Bíblia diz que os dois se tornarão uma só carne. O recurso não interessa se vem do homem ou se vem da mulher, vem para abençoar essa família. Se vem dos dois, vem para abençoar a mesma família. E por isso precisam sentar em unidade, ter projetos, ter clareza, ter transparência, e juntos administrarem o lar, para que todos vivam uma conquista em unidade. Vivemos a realidade de lares divididos, do cônjuge, pessoas, casais que dormem juntos, mas não dividem seus sentimentos, sonhos, projetos, não se preocupam um com o outro. É a realidade dessa indiferença que tem destruído casais, destruído famílias. Quando foi a última vez que você parou, sem as distrações, para olhar no olho da sua esposa ou no olho do seu marido? Irmão, esse trem é difícil. Pensa você parar e olhar no olho, seu cérebro quer ver 1001 coisa, você está acostumado com a agilidade das telas. Você parar um momento, pegar na mão e olhar no olho dela, e olhar no olho dele, olhar no olho do seu filho. Quantas distrações vai querer tirar aquele momento de você? Mas se preocupar um com o outro. Isso fala de zelo, isso fala de cuidado. Quais são as feridas emocionais que a sua esposa está tendo? Quais são as batalhas que ela está guerreando às vezes sozinha? Quais são as feridas que o seu marido está carregando sozinho? Quais são as lutas que os seus filhos estão carregando sozinhos? Solitariamente. Será que a nossa casa tem sido um ambiente de um relacionamento nutritivo? Ou tem sido um ambiente de um relacionamento egoísta? Onde cada um só se preocupa consigo mesmo? Que tipo de lar nós estamos vivenciando? Que tipo de lar? Presta atenção, irmãos, que o afastamento emocional é o primeiro passo para nós perdermos os vínculos. O afastamento emocional do casal é o primeiro passo para um divórcio. O afastamento emocional dos filhos é o primeiro passo para os pais não serem os melhores amigos, nem o de confiança. É o afastamento emocional que tem destruído vidas e famílias. Mas o que a Bíblia diz sobre o casamento? Eclesiastes capítulo 9, versículo 9 diz: desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias dessa vida, sem sentido que Deus te dá a você debaixo do sol, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. A Bíblia diz para você fazer o que com a mulher que você casou? Desfrute, caminhe junto, projete, vive sonhos, caminhe em unidade. É a realidade de viver em conjunto. Mas o que nós temos vivido? Uma realidade de destruição, de individualismo. A realidade de cada um cuidando das suas prioridades. E por último, o isolamento também não é algo que está longe das igrejas. A igreja é a família do Senhor para nós. Às vezes nós temos gente de tanto canto aqui. Eu sou lá do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Marcelo Costa aqui é de São Paulo, mas foi criado em Recife. Timbó aqui do interior, né? Às vezes tem mais pessoas que é de outro canto aqui. E por que nós estamos juntos? Porque é o sangue de Jesus que nos une como família e como corpo de Cristo. Essa família também passa pela realidade, muitas das vezes, do isolamento. Essa família chamada igreja também muitas das vezes vai viver a realidade de alguém se isolar. E o isolamento fala de uma postura muitas das vezes pessoal. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. E consideramos-nos uns aos outros para com nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja. A comunhão é vital para a nossa fé, para a nossa vida.
Muitos se afastam emocionalmente da igreja, não vão aos cultos, não se conectam com pessoas, não se abraçam, não se envolvem. Essa realidade já estão demonstrando o desejo de um afastamento e não se comprometer com o reino. Mas quando olhamos para Deus, Deus não tem esse propósito. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que mundo é esse que Ele amou? Um mundo com pessoas pecadoras, um mundo com pessoas mentirosas, um mundo com pessoas desonestas. Deus santo, poderoso, maravilhoso, Criador do céu, da terra e do mar, quando Ele olha para o mundo, Ele amou o mundo, mas Ele amou de uma maneira tão grande, que Ele não abandonou o mundo, que Ele não deixou o mundo, que Ele não viveu uma eternidade vendo as pessoas se destruírem, mas esse Deus que amou o mundo, se comprometeu com a restauração desse mundo. Esse Deus olhou para o mundo e disse: desse mundo pecaminoso, desse mundo cheio de situações difíceis, eu vou tirar para mim uma família que habitará comigo para a eternidade. Mas para que eles possam ser parte de família, da minha família, eu preciso dar aquilo que eu tenho de mais precioso, o meu único filho. E por isso Jesus vem como unigênito, mas na terra a sua morte e sua ressurreição o transforma no primogênito. Ele vem como único para se transformar no primeiro de muitos que aqui estamos. Por isso em João capítulo 17 Jesus vai dizer: para mim, por você. Sabia que Jesus orou por você em João 17? Sabia que em João 17 Jesus falou sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a nossa cidade? Estamos falando de um tempo, João capítulo 17, quando o nosso país, quando essa é a realidade das Américas, não eram ainda conhecidas, quando não existia Brasil, quando não existia nada aqui. O Senhor vai dizer: Pai, eu não peço só por esses, mas eu peço também por aqueles que crerão no meu nome, para que eles sejam um para comigo, como eu sou um para contigo. Olha essa realidade de dizer: Pai, eu peço por aqueles que estão lá na Barra do Ceará, aqueles que vão congregar lá na Caminhos de Salvação. Eu peço por cada família, eu peço por eles, que eles sejam um para comigo. Jesus está dizendo: eu não abro mão deles, eles não andarão sozinhos. Eu os amo, eles são preciosos para mim. Mesmo que passarem por lutas, por provações, por dificuldades, e às vezes se sentirem entristecidos, eu chegarei, os acolherei e os trarei para perto. Por isso não dê lugar ao isolamento espiritual, não dê lugar à frieza, enfraquecimento da sua fé. Se posicione e saiba que você é parte da família de Deus. Você está nessa igreja com um propósito de nutrir unidade, amizade, mas de aqui juntos viver a realidade de serem fortalecidos no Senhor. Uma brasa fora do braseiro, ela se apaga facilmente, mas quando nós estamos no fogo incandescente, nós vivemos o quê? Esse aquecimento, esse enchimento para a glória e louvor do nome de Jesus. Irmãos, não existe cristianismo pleno sem comunhão sincera, sem unidade. A Bíblia diz em Mateus 18:20, diz: pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Essa fé que amadurece na mesa da comunhão. Provérbios vai dizer que como ferro com o ferro se afia. Irmão, se você afia o ferro com o ferro, sai faísca. Por isso que tem hora que você sai faísca com o outro, por isso que às vezes você discorda do outro, por isso que às vezes tem opiniões assim que nos divergem, mas aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos repele. Nós precisamos entender que nós somos parte do reino. Lá na igreja nós temos uma frase grande na entrada: nós somos uma família de imperfeitos, sendo transformados por um Pai perfeito. Se você é perfeito, esse não é o seu lugar, porque nós estamos sendo moldados, trabalhados, direcionados, edificados todos os dias para a glória e louvor do nome de Jesus. Por isso eu termino com Romanos 12, versículo 4 e 5 diz: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Para que funciona o seu dedinho menorzinho, mindinho do pé? Para que ele funciona? O meu só funcionou até hoje para quebrar 2 vezes e me dar uma dor terrível.
O médico chegou para mim, na última vez que eu quebrei o dedinho do pé, esse ano, irmão, eu quebrei os dois. E destronquei também. Aí, eu fui no médico, o doutor falou assim, esse daí, cara, só serve para isso. Quando o médico falou isso para mim, ainda com dor, eu fui para a sala de procedimento para levar uma anestesia para colocar ele no lugar. E ali, como você é cristão, Deus vai falando com você em qualquer lugar. E eu pensei assim, cara, essa fala desse médico, né? Esse dedo só funciona para dar esse problema. E aí eu pensei assim, o meu Deus é sábio. O meu Deus é perfeito. O meu Deus não faz nada desnecessariamente. E eu falei assim, eu não ter descoberto a função, mas Ele deve me dar um equilíbrio diferente. Ele me ajuda e às vezes eu nem reconheço. Ele me auxilia e Ele é importante para mim. Se Ele é importante para mim, eu vou cuidar melhor dele. Porque quando eu machuco Ele, todo o meu corpo sente a dor. Às vezes você se sente assim, que aquilo que você faz não é valorizado. Às vezes isso acontece dentro da sua casa. Às vezes isso acontece no seu casamento. Às vezes isso acontece no relacionamento com seus pais. Às vezes você é pai e mãe e está aqui e não se sente valorizado pelos filhos. Às vezes você não se sente valorizado, às vezes como igreja, como povo de Deus. Quero dizer para você que o Deus te conhece o seu coração, conhece a sua alma. Ele está dizendo para você, você é extremamente importante. Você não nasceu por acaso. Você faz parte de uma família de imperfeitos, sendo transformados por um Pai perfeito. Esse sentimento que quer gerar frieza, tristeza e isolamento em você não provém de Deus. Você é especial. Os pastores dessa igreja estão fazendo conferência de família, porque a sua família é importante, porque a família do seu vizinho é importante, porque o seu laço é precioso. Não deixe que a angústia, a tristeza, essa realidade às vezes de opressão venha tirar o seu foco. A sua família necessita de você. Você faz falta, você faz total diferença aonde você está. Deus está dizendo, eu conto com você. Deus está dizendo, tem pessoas que precisam ser alcançadas pela sua oração, pela sua voz, pelo seu toque. A sua família vai viver grandes coisas, porque você está com os joelhos dobrados, porque você não desistiu e porque você continua proclamando, bendizendo e adorando ao único Deus que pode mudar a sua história.